abrir falando qual é a importância, qual é a relevância da gente discutir esse tema, o pós-M&A, né? Toda startup, e isso muitas vezes não fica claro para as pessoas, tende a ser vendida em algum dia, né? Então, são empresas que são criadas, na maioria das vezes, já pensando em ser vendidas, ou vendidas em partes, né, no caso de um IPO, ou vendidas integralmente ou parcialmente por uma outra empresa, no caso de um M&A. Em ambos os casos, né, a empresa vendida vai experimentar alguns ajustes do ponto de vista de governança, né, após essa venda. E, no caso do M&A, propriamente dito, existe um estudo recente, até da Deloitte, mostrando que mais da metade dos casos não sai como planejado, né? Então, parece fácil, tem livros, cursos, apostilas, webinars no YouTube, mas, apesar disso tudo, você vê que não é fácil. E por que não é fácil, né? Uma parte disso, nós não vamos falar sobre isso hoje, está ligado ao negócio em si, ao deal, mas o nosso foco hoje aqui é nas dificuldades, nos desafios, no processo de integração, né? Isso funciona para todas as empresas, mas especialmente para startups, porque são empresas que funcionam de uma maneira diferente de uma empresa tradicional, né? Eu brinco que uma empresa tradicional joga futebol de campo e uma startup joga futebol do salão, né? Uma tem um grande espaço, tem 2 tempos de 45 minutos, dá aqueles dribles longos, aqueles passes longos, corre com a bola vários metros. Startup não tem esse espaço, não tem esse tempo, tudo tem que ser muito curto, muita troca de passe, muita iteração, muita agilidade. Então, quando você pega esses dois times e coloca para jogar junto, a grande tendência é que embole o meio de campo, né? Então, além de toda essa questão M&A, tem essa questão também quando se trata de startups. Bom, hoje a gente tem aqui o privilégio, né, de ter dois protagonistas aí de duas das maiores transações de M&As no setor de saúde, envolvendo startups e big corps, né? Tem aí o Bruno Lagoeiro, né, que era um dos co-founders da PebMed, que foi adquirida pelo Grupo Afya, que ele vai contar um pouco para a gente como foi essa aquisição, essa integração. E o Joel, que foi liderar o processo de integração da MEMED pelo fundo DNA. Então, queria agradecer, antes de mais nada, os dois terem vindo até aqui. Realmente, assim, é uma honra você conseguir ter essas duas personalidades, né, juntas num evento. E começar apresentando aqui o Joel. Só para quem não sabe, o Joel foi um dos co-founders da OLX Brasil, sócio e ex-CEO da BMed e atual co-founder da Horus, né? E o Bruno, que é médico, foi co-founder da PebMed e atualmente é diretor de produtos digitais da Afya. Bom, vamos começar a troca de bola aqui. Joel, conta para a gente rapidinho assim, o que aconteceu? Qual foi a transação? Quanto tempo de vida tinha a MEMED? Quantos funcionários? Por que ela foi adquirida? Conta para a gente rapidinho assim, o que foi essa aquisição. Rapidinho. Obrigado, Edson. Obrigado, Brunão. É prazer estar aqui com vocês. O caso da MEMED é legal, que é um caso que tem muitas lições valiosas a serem aprendidas do ponto de vista você como comprador, né? Você comprando um ativo, né? E, evidentemente, como o Edson mencionou, dois data points muito importantes, né? A maioria dos deals não dão certo, né? E aí tem uma série de razões que a gente não vai aqui de forma alguma exaurir, mas eventualmente tocar em algumas. E a segunda, no ambiente de tecnologia, que é o nosso ambiente, né? O que são os principais fatores que devem, na minha opinião, serem levados em considerações para a gente poder garantir que uma aquisição, como foi no caso da MEMED, né, tenha sucesso, né? Então, a MEMED era uma empresa que tinha 18 FTEs, 18 funcionários, né? Ela tinha um software relativamente avançado, um motorzinho de prescrição eletrônica, né? E isso, no boom da pandemia, evidentemente, né, todo mundo trancado em casa, esse software da MEMED, ele começou a ser utilizado em larguíssima escala, né? E
a nossa intenção anterior era tentar criar alguma tese em conjunto, eu e DNA. DNA já tinha um portfólio de investimentos digitais. E quando a gente começou a ver o que estava acontecendo em Memed, a gente falou, olha, isso aqui pode ser alguma coisa muito grande, né? Então, primeira lição, né? Acho que tinha uma visão estratégica nossa alinhada em termos de que adquirir aquele ativo fazia sentido, né? A gente conseguiu montar uma tese de um modelo de negócio, um modelo de receita que depois, evidentemente, mudou radicalmente, mas existia um V1, né? E a gente, com base naquilo, a gente fez o movimento de comprar 100% da empresa, né? A empresa tinha os founders, pessoas maravilhosas, tinham lá os investidores, os VCs existentes até então, e a nossa ideia era recomeçar a companhia, né? Primeiro limpando o cap table, e aí sim, mais para frente, executando o crescimento, trazendo novos investidores, né? Com base na nossa visão do negócio para frente. Então, de novo, rapidamente, existia uma estratégia clara para o ativo, né? Evidentemente que ela mudou, mas tinha algo já desenhado, né? E dois, né? Esse how, né? Primeiro, ou seja, tinha um why, tinha um porquê, e tinha um how, tinha um como, né? E na nossa cabeça, esse como foi o mais difícil, porque a gente teve que iterar muito, né? Mantém o time próximo da gente, não mantém o time próximo da gente, faz uma transição rápida, não faz uma transição rápida. No nosso caso, dando cabeça de novo de adquirente, a gente acabou concluindo que, por a empresa ser muito pequena, né? O Brunão vai depois dizer aí da PebMed, 18 funcionários, dos quais 3 eram os co-founders originais, né? Então 15 funcionários mais os co-founders. A nossa teoria foi: vamos usufruir por um curtíssimo espaço de tempo da capacidade intelectual que eles possuem, né, para fazer uma transição suave a partir do D0. E no D1, vamos já assumir 100% esse ativo e começar a tocá-lo, começar a geri-lo, reconstruí-lo e crescer do jeito que a gente acha que esse business pode destravar muito potencial, né? Então, isso não é uma cartilha, não é um playbook, mas são algumas considerações relevantes que nós fizemos e implementamos e acabaram dando certo, né? No contexto da aquisição da Memed. Então, de novo, só para recapitular, existia uma visão clara estratégica que a aquisição fazia sentido para a gente, né? 2, uma aquisição de 100%, com uma transição rápida, o como, né, também fazia sentido para a gente, foi o que a gente fez, executou e acabou dando certo, né? E 3, a posteriori, né, o que a gente havia mandado de estratégia para a aquisição, a gente começou a colocar no dia a dia, claro, diversas mudanças durante o caminho, mas a essência acabou sempre sendo mantida. Tá? Ótimo. E no seu caso, Bruno? Bom, obrigado a todo mundo que está aqui, obrigado, Istvan, pessoal do Feed Joel. Acho que tem coisas muito similares em alguma perspectiva. Eu fiquei pensando numa coisa que você falou, Istvan, que acaba sendo um caminho natural para grande parte das startups, apesar que o caminho natural da maior parte das startups é acabar, né? Então, no fundo, a gente estamos ouvindo aqui 2 histórias bonitas, né? Assim, a gente pode contar, depende, enfim, de qual é a perspectiva efetiva, mas com certeza histórias de sucesso. E eu lembro, bom, PebMed começou em 2012, na Faculdade de Medicina, eu e mais 2 sócios. A gente começou fazendo ali uma coisa para a gente mesmo, que acabou dando certo. Foi se desenvolvendo como negócio. Em 2015, a gente vai para um programa de aceleração. E eu lembro que uma das primeiras coisas que me perguntaram no programa de aceleração, na 21212, que era uma aceleradora muito, muito relevante que tinha aqui no Brasil, era, tá bom, mas qual que é o destino final desse negócio, né? E para mim ainda foi um pouco confuso naquela época, porque eu não tinha essa noção, não estava próximo desse mundo do empreendedorismo, para saber que uma empresa precisava ter um destino final ou não. O que eles queriam me provocar, assim, beleza, qual que é o endgame para você, para os seus sócios, para esse negócio, mesmo que seja ele continuar se perpetuando na mão de outras pessoas, que acabou sendo o destino da minha empresa. E naquele momento a gente começou a estabelecer ali entre eu e meus sócios uma coisa de, beleza, o que a gente quer para essa empresa, se a gente vai tocar ela por 5, 10, 15, 20, 30, o resto da vida, se ela vai ser uma empresa que vai crescer muito ou pouco, se a gente vai ter muitas pessoas ou não. E eu acho que esse trabalho na aceleração influenciou a gente a se preparar para um caminho que foi o caminho que a gente queria mesmo. Então, eu posso dizer com muita felicidade que dentro da exceção que é abrir uma empresa no Brasil, começar um negócio, eu acabei trilhando um caminho que eu queria, porque desde o início eu fui me provocando e tentando construir um negócio nessa direção. Então, a PebMed foi criada em 2012, passou por aceleração em 2015, a gente cresceu pra caramba, e todo ano a gente era assediado para ser adquirido.
eu falava, era tipo carnaval, e isso era uma distração gigantesca para a gente, porque quando chegava uma empresa muito grande, muito maior que a gente, para conversar, a gente tinha que parar o que a gente estava fazendo, preparar material, apresentar, pensar se a gente quer ou não, distrair a gente para caramba. Mas também dava tranquilidade pelo negócio estar crescendo bem, indo bem, de que ano que vem, beleza, se eu não fechei com esses caras agora, talvez vai ter outro cara mais legal. E isso aconteceu, assim, entre o primeiro valuation que eu lembro de aquisição, que foi 3 milhões de reais em 2015, e a venda em 2020, que foi mais de 100 milhões, apareceram valuations diversos no caminho, apareceram coisas diversas para a gente, oportunidades diversas, tanto no Brasil quanto no estrangeiro. E a gente tomou a decisão de vender em 2020, então a gente foi adquirido em 2020 pela AFIA, que é a maior empresa de educação e tecnologia em saúde do Brasil, está entre as maiores do mundo, pertence a um controlador, um grupo alemão gigantesco. E foi um processo onde a empresa tinha já uma maturidade como negócio, tanto do ponto de vista de organização, de estrutura. Então, a empresa que eu entreguei para a AFIA foi uma empresa muito redonda nessa perspectiva. A gente tinha criado já camadas de liderança dentro da empresa, era uma empresa de 60 funcionários, 60, 70 funcionários, mais ou menos. Tinha camadas de liderança, tinha processo, tinha uma estrutura bem definida, tinha um plano e tinha um roadmap bem estabelecido. Então, acabou sendo um processo ali relativamente simples, até na due diligence. A gente chegou a ter uma concorrência entre a AFIA e uma empresa americana na época, a gente acabou preferindo com uma empresa brasileira. E foi, de novo, um processo que a gente veio se preparando e que o racional da decisão, óbvio, envolveu vários aspectos, né? Enfim, mas envolveu principalmente a gente olhar landscape competitivo. Então, até então, a gente vinha navegando no Oceano Azul, mas a gente enxergava que a médio prazo teria provavelmente mais competidores ou o cenário ia mudar muito. Envolveu também o fato de que o negócio estava ficando talvez maior do que a gente quisesse tocar sozinho. Até então, a gente vinha fazendo tudo por conta própria. Envolveu, obviamente, racional financeiro individual para os sócios. E envolveu o fato de entregar a empresa para se perpetuar. Então, acho que parte do processo de decisão, e eu acompanhei o caso da Memed de perto, até pela relação com os co-founders da Memed, foram da mesma aceleradora que a minha, parte dessa decisão passa também por você saber que esse negócio não vai para uma outra empresa e vai ser esmagado e vai acabar. Essa também não é a realidade. Acho que o Istvan falou que muitos dos negócios não vão dar certo. Também acontece muito, né? Que acontece muito. A gente também tentou criar mecanismos e entender se a estratégia de quem estava comprando a gente era realmente uma estratégia que se alinhava à visão de futuro para onde a gente viu o negócio indo. Ótimo. E no caso da Memed, Joel, você estava do lado do adquirente. Isso. Né? Isso. E qual... Oposto do Brunão. O oposto do Bruno. Né? E pós-closing, qual foi o teu roadmap? Você foi para a empresa com qual objetivo? Na verdade, acho que roadmap, não sei se é a palavra correta, mas quais são as suas principais preocupações, né, durante o processo já, de novo, era estratégico, a aquisição fazia sentido, tinha que ser 100% e a transição definiu-se que era uma transição que tinha que ser feita de forma rápida, né? Ultrapassadas as 3 premissas iniciais, são muito relevantes em qualquer processo de M&A. Quando a gente chegou na Memed, era basicamente um tripé que eu tinha meio que no meu, top of mind na minha cabeça 24/7, né? Tecnologia, cultura e pessoas, né? Por mais que a empresa fosse muito pequena, né? O Brunão conheceu bem que foram acelerados pela 212, né? A empresa era espelho dos founders, né? Especialmente porque era uma empresa de 18 pessoas, né? Então a cultura era mais ou menos a cultura de como os founders agiam, né? Esse era o primeiro ponto, né? As pessoas, né? Quem que de fato ele tinha conhecimento da arquitetura, do código, do produto, né? Quem que de fato era a pessoa que a gente chama pessoa-chave, quem a gente tinha que reter a qualquer custo, né? Eventualmente, quais eram pessoas que seriam redundantes na nova fase que a Memed ia se encontrar a partir de então, né? E por fim a própria tecnologia em si, né? Era uma tecnologia, como eu falei, a gente comprou a Memed no auge do início da pandemia, né? Então a Memed dobrava de tamanho mês contra mês, né? Em termos de volumetria de prescrições, né? Era uma loucura. A gente tinha downtime pra cacete. A plataforma não era estável, né? Era uma plataforma que tinha desenhada para aguentar uma volumetria de dados A, e a gente estava trabalhando dados a 15ª potência, né? Então, esse tripé era o tripé que moldava todas as minhas decisões, né? Tecnologia, cultura e pessoas, né? Então, acho que a gente teve, a felicidade de ter founders que nos ajudaram muito nessa transição, né?
nos ajudaram muito a passar esse conhecimento, a passar esse bastão de uma forma rápida, porém muito bem feita. 2, a gente conseguiu também, com o apoio dos founders, identificar essas pessoas-chave. Né? Olha, tal pessoa em produto é indispensável que fique, tais 2 pessoas em tecnologia precisam ficar pelo menos por um tempo A, B, C e D. Né? Ou seja, a gente tinha um mapa de calor e prioridade em termos de pessoas muito bem claro, muito bem feito. E na parte de tech stack também. Né? Olha, está aqui a arquitetura, está aqui o código. A gente fez uma diligência, né? Estou sendo uma diligência externa, porque acho que, de novo, estamos aqui falando M&A no mundo de tecnologia. Né? Você comprar um ativo, uma aquisição 100%, sem fazer uma diligência técnica, na minha opinião, é um erro crasso. Né? A probabilidade da M é muito alta. Né? Então, trouxemos também um apoio externo para nos dar uma opinião também isenta, né, imparcial, além da nossa, do que precisava ser feito para que aquela tecnologia original se tornasse algo muito escalável e nos propiciasse a ter um business de grande potencial no futuro. Né? Então, foi com essa agenda na cabeça que a gente começou a executar, Ishmael. Respondi essa pergunta? Respondeu, mas eu tenho uma dúvida aqui. Você falou que pegou a companhia com 15 colaboradores, além dos 3 founders. Você ficou quanto tempo na empresa? 3 anos. Você entregou a empresa com quantas pessoas? A gente chegou a bater 205 FTEs. Na época que a gente estava... Vamos lá, a Memed, a época da aquisição, ela era basicamente... Não era assim, tá? Mas basicamente, hoje em dia, como é que quando a gente chegou, como é que a gente dividiu a companhia? Tinha uma tribo, né? Uma tribo que cuidava de healthcare, que era o software voltado para o médico. Tanto o médico individual, que usa a VMed na sua clínica própria, quanto o médico ou instituição de saúde, que usa a VMed integrada a algum prontuário, algum outro software, né? Que é B2B. Então, a VMed era B2C e B2B. E ponto final. Né? A Memed passou a ter 3 tribos. Né? Nós construímos uma tribo de healthcare, que era uma tribo dedicada a melhorar o software médico. Uma segunda tribo focada em patients, né? Ou seja, depois que o Bruno Lagoeiro recebe a prescrição digital, como é que a gente faz com que ele tenha adesão terapêutica? Continue se tratando. Né? Que é toda jornada B2C transacional, onde a gente liga, vincula a receita digital, né, ao início do tratamento, ou continuidade de tratamento, ou seja, com os sellers, né, plugados no nosso marketplace, B2C. E uma tribo de foundation. O que é a tribo de foundation? É a tribo que garante que a gente tem uma fundação muito sólida em termos de arquitetura e tecnologia, poder crescer sempre de forma muito rápida, né? E com os freios adequados para, quando necessário, dar uma freada também. Né? Então, a gente bateu 205 FTEs quando a gente estava colocando de pé a segunda plataforma, que era da tribo de patients, que é uma plataforma completamente nova e separada da plataforma legado, que era de healthcare. Né? E a gente precisou trazer muita gente, tecnologia e produto, para colocar esse e-commerce de pé, linkando a receita digital ao varejo, né, basicamente. Feito isso, a gente começou organicamente a desinchar a estrutura da companhia. Então, hoje a companhia tem cerca de 140 FTEs, dos quais 85 são produto de tecnologia. 10 vezes... 10 vezes o tamanho original, exato. E lá no teu caso, o Bruno, imagino que tenha sido um pouco diferente, né? Foi, assim, acho que a gente acabou fazendo parte de um ecossistema maior, né, que estava se montando. Então, a PEBMED foi a primeira aquisição de empresa de tecnologia que a AFIA fez. Até então, a AFIA era uma empresa muito voltada para o mercado de educação. Então, muitas faculdades de medicina, muita pós-graduação, cursos. E eles tinham uma tese que já era uma tese conhecida desde a época do IPO da empresa, de entrar em produtos e serviços para médico, e a gente foi a primeira adquirida, com o objetivo de depois vir mais 11 outras adquiridas. Então, depois a gente comprou mais 11 empresas. Então, eu acabei me envolvendo e vendo casos diferentes de empresas de portes diferentes vindo para dentro da AFIA também. E, bom, basicamente, na minha chegada, o processo, eu acho que um pouco até a diferença daqui para o caso que o Joel está dividindo com vocês, é que a AFIA tinha o interesse que os sócios fundadores permanecessem, os fundadores também tinham o interesse de permanecer. Dos 3 cofundadores, apenas um não tinha interesse de permanecer e saiu já desde o início. Eu e mais um outro cofundador decidimos ficar. Os 6 primeiros meses ali, de julho de 2020 até janeiro de 2021, foi muito dedicado à empresa chegar nesse grupo novo, entender como as coisas funcionavam, começar a fazer algumas integrações mais de back-office, né, enfim, etc. Muito pouca pressão em relação a muda isso ou muda aquilo, até porque para a AFIA também era muito novo esse mundo da tecnologia. E aí, em janeiro de 21, ali, Bruno, até então estava tocando a PEBMED, e aí eles me convidam a começar a olhar
como diretor de produtos digitais, todas as verticais de negócios relacionados aos produtos paramédicos. Então, fazendo aqui um paralelo com o que o João falou, então olhando um pouco mais hacia produtos que vão ser desenvolvidos para médicos no fim do dia. Então, a gente começa a fazer toda a estratégia de aquisição de outras empresas. Quando eu mudo para essa posição, a gente já tinha adquirido 4 empresas, eu acho, 3 ou 4. Depois a gente adquiria as outras. E aí eu acabo me afastando um pouco desse processo de integração da empresa que eu fundei e passa a ter um papel mais executivo no negócio. O que, pessoalmente, para mim, era parte do desejo que eu tinha no momento da venda. Eu queria vivenciar essa experiência, era parte da negociação. Lembra que eu vinha numa jornada aí de quase 10 anos de negócio, de PebMed, estava talvez um pouco, não cansado do negócio da empresa, mas queria mudar um pouco, queria explorar outras coisas, foi muito legal. Então, eu passei a olhar mais o todo e ter esse papel mais amplo estrategicamente. E aí, aos poucos, a AFIA foi implementando seu plano de integração, ele já tem isso muito estruturado para a faculdade. É completamente diferente de se integrar uma faculdade de medicina, um negócio mais tradicional, bricks and mortar, tipo, cara, totalmente você bota um CSC, enfim, um centro de serviços compartilhados lá para gerenciar de um negócio digital, mas, obviamente, começou aos poucos a ganhar as sinergias mais óbvias. Então, coisas mais óbvias que a gente poderia escalar dentro de uma empresa de 10 mil funcionários, como a AFIA, né? Enfim, uma empresa gigantesca, a gente começou a aproveitar para esses negócios digitais. Né? E aí, obviamente, começa a ter os atritos naturais de qualquer integração. Não é fácil, enfim, não conheço ninguém que vendeu o negócio e foi fácil isso, mas eu acho que a gente conseguiu fazer muito dentro de um plano estratégico, com clareza de por que as mudanças estavam ocorrendo. E aí, dentro disso, né, assim, acho que dentro do que a PebMed foi para ser adquirida, funcionou bem. A gente teve várias outras aquisições depois, como eu contei, e aí, óbvio, são cases diferentes para dividir, mas tivemos cases que produto não tinha o product market fit que às vezes a gente esperava, então a gente acabou congelando um pouco a atuação dele. Teve produtos que aceleraram muito rápido e acabaram dominando outras partes do negócio digital. Teve produtos que foram plug and play, se mesclaram dentro de outros serviços. Então, tiveram casos muito distintos. No meu caso, especificamente, ainda continuou tendo uma autonomia e um crescimento muito grande do negócio. E alguns founders foram saindo no caminho, outros continuam lá, muito, muito engajados. Então, a gente ainda está num processo ali de permanência ou não de founders, mas acho que, estatisticamente, ali, até o meu caso, né, enfim, eu estou justamente no momento de transição para virar advisor da companhia depois de 3 anos. Mas o caso, assim, ele está seguindo um pouco, acho que, da regra que a gente vê na maioria dos negócios, que depois de 1, 2, 3 anos, principalmente quando tem earnout envolvido, outras coisas, você começa a ver realmente que os empreendedores não costumam ficar, principalmente nessas empresas muito grandes, porque a adaptação no mundo executivo, o Joel, que já teve aí múltiplos cenários, consegue dizer, não é tão simples, né? Não é tão comum. Então, acho que, dessa perspectiva, os processos mais traumáticos, ali, os incômodos, passaram por essa adaptação dos founders, quem topa ficar ou não, quem topa jogar esse jogo mais corporativo, e essas integrações mais duras ali de, cara, não dá mais para fazer desse jeito que você imaginava, não dá mais para ter PJ, não dá mais para ser isso, o marketing agora é centralizado. Então, que eu acho que é processo natural de qualquer empresa quando adquirir outra. A tua transação se deu aliás, as duas se deram durante a pandemia. A integração foi na nuvem. Logo na primeira pernada. Primeira pernada da pandemia. Foi tudo na nuvem. Encontros presenciais, muitos encontros virtuais. Você multiplicou a empresa em 10 vezes a quantidade de FTEs na nuvem. Sim. Como que foi esse processo? Eu acho que não tinha outra opção, né? Era o que existia, né? A gente teve que trabalhar meio que com o que existia à época. A gente estava vivendo um abre e fecha em termos de lockdown, né? A gente precisa escalar a companhia, a gente tinha ambição de, acima de tudo, ano 0 e ano 1, era crescer à base de usuários, né? A tese MEMED, na nossa concepção, sempre foi uma tese de muito volume, muita penetração, muito market share perante médicos e instituições de saúde, né? Então, essa era a missão, e para trazer talento, doutor Eastman, tivemos que trazer talento do Tiradentes, trazer talento aí do Rio de Janeiro, talento do Brasil inteiro, cara. Então, acho que... E deu certo. Acho que as pessoas têm um pouco de preconceito hoje em dia, né? Mas numa época em que você faz aquilo por necessidade, por única opção, né? Se você tem um mínimo de disciplina em termos de usar algumas ferramentas básicas de trabalho, digitais, criar alguns rituais onde todo mundo se encontra, mesmo que sejam digitais, né? E, claro,
você está com o dedo no pulso da operação, né? Você vê o que está acontecendo, né? Você tem lá, você eventualmente a gente sempre usou OKRs, você usa OKRs, você tem weeklies, você tem dailies, né? Você consegue fazer um monitoramento muito legal se as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo, né? Lá no teu caso, Bruno, a empresa não cresceu ou cresceu? Cresceu. Cresceu? Quantas vezes? A gente chegou a isso aí, 60, 70 funcionários. Eu acho que ele acabou se juntando numa vertical que a gente comprou mais uma empresa pequenininha e umas propriedades intelectuais. Deve ter batido aí umas 200 e poucas pessoas. Mas se a gente pudesse falar, assim, quando eu cheguei, né, foi a primeira empresa do digital da AF em julho de 20. Tinha a Medcel, que era um preparatório para residência. Então, quando eu cheguei, tinha, sei lá, entre Medcel e PebMed, a gente devia ter já umas 150 pessoas, beleza. Agora, a gente deve estar batendo aí quase 1.000 pessoas no digital da AFIA, mas a gente comprou comprou mais 11 empresas, né, contratou gente, etc. Estamos fazendo agora uns ajustes, eu acho que até um pouco do que o Joel falou, de tipo assim, né, você amplia muito, acelera algumas coisas e depois você vai ajustando o time, então também a gente está num processo que a gente acabou ajustando parte do time também. Então também teve quase multiplicou aí por 10 vezes também no período. E remoto e disperso, assim. Então a gente comprou empresa, cara, em Recife, no interior de São Paulo, em São Paulo capital, no Rio, cara, empresa que o fundador morava em Portugal. Então, assim, teve de tudo no meio do caminho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tiago? Né, eu sempre olho para o Tiago, já... Alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer? A ideia aqui é abrir, a gente tem acho que mais 5, 10 minutos, é isso, Ishman? Sim. Era fazer meio que um bate-papo interativo, né? Para a gente não ficar falando aqui. Boa. Claro. Ô Bruno, fala do choque se é que teve choque de cultura entre a galera empreendedora, os executivos, entre tech e ensino, entre digital e analógico. Pô, claro que teve, né? Assim, isso se não tivesse, ia ser estranho, né? Mas, eu enxergo que a AF ela já era uma empresa muito bem sucedida antes de começar o digital mais intenso. Tinha a Medcel, apesar de ser uma empresa originalmente preparatória, educacional e tudo mais, ela tinha uma roupagem tecnológica, então eles já investiam em ter times de tecnologia. Mas comparado ao lado educacional, né, quando você fala de uma empresa que tem 32 faculdades de medicina, o maior grupo de faculdades de medicina do Brasil, com certeza o peso da Business Unit de educação, graduação, que é o grande motor financeiro do negócio, é muito intenso. Mas, apesar disso, apesar desse lado educacional ser muito intenso, muito maior que o lado digital, sempre teve um olhar de que, assim, cara, beleza, esses caras aí estão chegando, eles são meio esquisitos, mas, pô, eles são o futuro desse negócio, né? Vamos dar atenção, vamos dar carinho, vamos acolher. E aí, assim, pessoalmente, eu posso dizer que eu fui muito bem recebido na empresa e consegui entender muita coisa. É muito diferente, de novo, né, quando você pensa num negócio mais tradicional de faculdade e tudo mais, a forma como o negócio é pensado, os processos e etc., né, enfim, é muito distinto. Mas eu acho que houve muito uma abertura de um lado e de outro de aprender junto. Eu digo até que, por incrível que pareça, não sei se esse seria o raciocínio de vocês habitual, a galera mais tradicional do ensino estava mais aberta em alguns momentos a aceitar e flexibilizar do que a galera digital. Em alguns momentos eu achava que a gente era muito mimado e... Estou falando, isso está gravado. Você sabe que eu amo vocês, mas eu achava que em alguns momentos a gente era meio mimado, assim, se achava mais estrela mesmo. E eu acho que isso foi muito ruim durante muito tempo. E eu tive bastante esforço ali, né, culturalmente falando, como um líder, assim como outras lideranças, de tentar romper essas barreiras, de tirar esses preconceitos, porque eu acabava tendo muito preconceito de você não entende disso, o que eu estou fazendo é muito diferente. E acho que hoje a empresa está muito mais misturada. Claro, de novo, é muito difícil. Se a gente for pensar, foi um processo de 3 anos agora, e com muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Então, a gente ainda está nessa fusão e nessa mistura e nessa construção. Aos pouquinhos, acho que a gente está se vendo como uma só empresa que, apesar de a gente ser uma empresa totalmente inorgânica, que comprou, enfim, dezenas de outros negócios. A pergunta do Thiago... perdão, Nádia. Eu vou só complementar. Em final de 13, início de 14, quando a gente estava começando um bom negócio no Brasil, e o OLX veio e nos comprou, né? E a gente começou o OLX Brasil, né?
parecido com o Bruno falou, né? Nosso receio era, existe um fundo do LX, que é um fundo global do Naspers, os caras são gigantescos, né? Os caras vão chegar aqui e a gente está ferrado, né? A gente vai virar micro executivo, né? A companhia tinha 50 pessoas na época, né? E a gente, infelizmente, naquele momento, fazendo meia culpa, e acho que, evidentemente, também a Naspers também, depois disso, evidentemente, foi um aprendizado para eles também, né? A gente ficou quase que um ano numa disputa de entender, que cultura vai ditar a área de engenharia, a área de tecnologia, qual o nível de ambição que a gente quer calibrar nesse business, né? De fato, quais vão ser as pessoas que vão tocar cada área, cada unidade de negócio, né? E a gente entra de novo no seu ponto inicial, Istvan, de que são, acho que, pontos de sucesso para um M&A, né? Eu acho que essa falta de decisão, e o que eu falei inicialmente, essa falta de visão muito clara, né, do que tem que ser feito do RAL, mesmo que depois o RAL seja refeito ou seja emendado, né, isso machuca, né? Você perde business momentum, né? Você perde, eventualmente, a gente teve leakage de usuário, né? Teve dissinergia, ou seja, pessoas que usavam um bom negócio deixaram de usar bom negócio e não automaticamente passaram a usar o LX, né? Então foi meio que quase que um ano perdido, onde a gente finalmente fez um tratado de Tordesilhas, né? Definimos lá tudo que tinha que ser definido, tivemos uma conversa dura, né? E aí foi feito, aí de fato, a gente começou a operar como um organismo só, né? Como uma OLX nova, né? E tem uma coisa que eu estou lembrando, ouvindo você falar, que é assim, na hora que você está fazendo o M&A, e eu tive do lado do comprador, de novo, de 11 empresas, é muito comum, principalmente para chegar no valuation, para fechar e para dar tudo certo, o comprador tentar vender também, muitas vezes, um mundo dos sonhos para as coisas. E não é um mundo dos sonhos, as coisas são difíceis, sempre é difícil. Então, uma coisa que aos poucos eu fui tentando desconstruir é reduzir expectativa. Tipo assim, cara, vai ser muito legal, a gente vai fazer uma coisa incrível, mas deixa eu te falar, tem uma porrada de coisa que vai ser uma merda. Vai ter um monte de coisa que vai ser problema, que vai ser encheção de saco, e que antes você não tinha que fazer, e que agora você tem que fazer, e que agora você não decide mais sozinho, porque tem outra pessoa que decide isso. Então, assim, já venha com essa cabeça aceitando que é assim e está tudo bem, não tem problema, a gente está jogando o mesmo jogo. Então, acho que talvez esse alinhamento pré-assinatura, nu e cru, é muito importante. Eu lembro que quando eu fiz o meu deal, eu entrevistei vários executivos, tanto da outra empresa que queria comprar a gente, quanto da AFIA, e eu tenho até hoje lá, eu tinha feito um pré-mortem e tal, e depois fiz um pós-mortem, depois de aquisição, e eu fiz uma planilha com, sei lá, tipo umas 50 perguntas que eu mandava, e depois eu conversava com o VP de gente, principalmente, e com o CEO, para saber, tipo assim, cara, o que é e o que não é real. Assim, tipo, tá bom, você não precisa mais ficar me namorando aqui para me convencer para vir. Eu estou muito disposto a vir, mas assim, eu vou ficar muito pé da vida se eu vier e você tiver me contado um negócio que não é. Que, tipo, aí eu vou ficar... Porque não tem volta, né? Não tem rollback a parada, né? Então, acho que essa transparência é uma coisa que a gente, no mercado de M&A, tem que amadurecer muito, de chegar e falar para o cara assim, já te fiz todo encantamento, já te falei para onde a gente vai ser incrível, mas vai ser foda. O que vai ser foda? O que vai ser ruim? O que eu já sei que vai ser ruim, que vai dar problema? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, acho que isso vai diminuir, sei lá, assim, metade da dor de cabeça nesse processo de conexão cultural, que é doloroso. Acabamos de ouvir aqui um outro exemplo e ele faz parte, não tem jeito. Eu acho que vocês já responderam uma parte. Eu ia falar, assim, vocês falaram muito assim do que a gente fez, né? Assim, e aí vocês agora, depois, mais maduros, o que vocês teriam feito que vocês não fizeram à época, assim? Agora leu aqui a última pergunta que a gente tinha combinado. Ótimo. Eu vou começar respondendo aqui. O que eu teria feito que eu não fiz à época? Eu não teria feito, né? Ou não teria feito, né? Então, lições aprendidas, eu acho que pode ser tanto na negociação quanto nessa entrada aí. Eu acho que... Eu acabei de falar uma coisa, eu acho que eu teria sido menos duro em alguns pontos de defesa de cultura ou do fazer do meu jeito. Eu acho que eu teria cedido mais rapidamente para algumas coisas, até porque hoje, claramente, olhando até depois de ter sido 3 anos executivo numa empresa desse porte, eu olho para trás e falo assim, cara, não tem jeito, assim, vai ter que acontecer e é isso, eu tenho que aceitar. Então, eu teria gastado menos energia em discussão em alguns momentos. E acho que, principalmente para quem a gente adquiriu, acho que muito dessa transparência no pré-signing, antes de assinar. E eu acho que um ponto que me pega muito, o meu deal não teve earnout, né? Então não teve nada
que eu tinha que cumprir pós-assinatura para receber. Foi tudo já de cara. Mas outros dias que eu fiz, todos os outros que eu fiz, eu incluí earnout junto com o time de M&A. E earnout, cara, é muito difícil, porque você, quando está negociando e você está pensando numa perspectiva, principalmente uma empresa no nosso porte, parece tudo encaixar perfeito. Só que 2 semanas depois, quando o empreendedor está dentro de casa, você começa a ver assim, caraca, dá para ele fazer outra coisa que é muito mais importante que aquela que eu fiz ele assinar. Então, isso começa a virar um complicador, porque não adianta. O empreendedor que vem com earnout para o negócio, ele vem com a cabeça assim, cara, eu quero bater com o earnout, quero receber aquele dinheiro, etc. Então, o earnout começa a virar um contra-jogo à operação funcionar, ao negócio funcionar. Então, acho que eu teria sido... Eu faria, talvez... Tentaria encontrar modelos de earnout mais saudáveis para o futuro, né? Então, assim, próximos dias futuros tentar fazer coisas menos amarradas, específicas, ou tentar deixar coisas mais em abertos e discutíveis no caminho. Acho que isso seria a grande mudança. Do meu lado, vou te responder dos dois lados, Nádia. Lado de vendedor, na época de Bom Negócio com o LX. Eu acho que essa conversa madura, na mesa, todo mundo sentado, olho no olho, né? De fato, definindo, cara, ok, qual vai ser a cultura, quem vai ditar a gestão de engenharia. A gente chegou a ter 2 CTOs, co-CTOs, cara, olha que loucura. Era a chave para o fracasso, né? Porque tinha esse medo de espantar as pessoas do Bom Negócio, nossa microequipe, e tinha esse medo de que chegasse o bicho-papão da Nespers engolindo todo mundo, né? Acho que ter essa conversa no D0, para a gente, acho que a maior lição aprendida, né? Tem que existir. E o Bruno mencionou isso, né? Acho que é muito importante quais são os principais, os 10 mandamentos que vão governar agora a nossa relação pós-integração, né? Isso, para mim, acho que, não vou dizer que garante, mas, sem dúvida alguma, aumenta em muito a probabilidade de sucesso da operação, né? Pensando no chapéu agora de acquire, né, de comprador em MEMED, eu acho que... E aí eu me uso do meu benefício de ser um outsider no setor de saúde, né? Apesar de estar já há 3 anos, foram 7 anos antes em digital, mas ex-saúde, né? Saúde tem um pace próprio, né? Saúde tem uma dinâmica totalmente diferente, peculiar de qualquer outra vertical da economia. E o que eu poderia dizer, né? Né? Pensando especificamente na aquisição do ponto de vista tecnológico, né? Seja muito diligente mesmo, né? Faça seu trabalho de dever de casa e antecipe, na maior extensão possível, eventuais gargalos ou issues que possam impedir que o seu business chegue onde você deseja que ele chegue, né? Esse é o número 1, fundamental, né? Seja para um investimento minoritário, como um fundo de VC, ou seja para uma aquisição 100%, como foi a nossa. E 2, né? Não use o seu best case scenario como seu base case. Eu acho que é muito importante, sabe? Tente, na maior extensão possível, ser extremamente cauteloso e conservador em como você está modelando, inclusive, no nosso caso não tinha muito, acho que sinergia, no caso do Bruno também acho que não foi muito o caso, né, que foram os primeiros, né? Mas se está sinergia, pensem em dissinergias. Existem dissinergias. Né? Estou falando em, ok, vou reduzir custo, vou ter ganhos de eficiência, consequentemente expandir margens. Cara, seja moderado, sabe? Eu vou conquistar mercado e no primeiro ano eu vou começar a monetizar. Joga para o segundo ano, sabe? Estressa muito o modelo, né? Tenha um plano B, C, D, né? Porque, de novo, entrando no universo de saúde, é muito diferente do consumer internet. É muito diferente de fintech. É muito diferente de qualquer outra vertical de tecnologia. Né? Tem uma dinâmica própria, tem um pace próprio, é um ritmo específico, né? E isso eu aprendi tomando muita porrada. Né? Então, esse é um puta aprendizado que eu posso compartilhar com vocês. Né? Sejam vocês aí como na cadeira de buyers, né, em saúde, investimentos minoritários ou de controle, né? De fato, tenham um plano, acho que, evidentemente, mirem para o otimista, né? Exijam, às vezes, o otimista do time, mas mantenham, aqui, para fins de alinhamento, controle de expectativa, um plano base, né? Um plano bem realista, pé no chão. Eu costumo falar para os empreendedores que estão entrando na saúde, sejam pessimistas no planejamento e muito otimistas na execução. É por aí mesmo, Tem espaço para a última? Tem espaço aqui? Tem sim. Quais elementos que vocês julgam que são super importantes na construção do negócio que vocês
iniciaram, que levaram ao êxito. E se vocês puderem compartilhar também um momento super duro aí, o que vocês diriam, né? Acho que esse primeiro momento, acho que é uma reflexão, porque às vezes a gente, quando vai montar um negócio, nem sempre você tem um business case montado, né? Principalmente nós que somos médicos, né? Então você começa muito ali num porquê, e o como, às vezes, vai aparecendo pelo caminho, né? E aí, às vezes você tem sucesso, que os resultados vêm, às vezes não, né? Então não sei se a sua sorte foi os founders muito bons, ou deu sorte que vendeu no momento bom de múltiplo bom, ou se o momento, o tamanho de mercado, não sei. Queria que vocês compartilhassem esses dois cenários aí. Eu acho que a coisa principal que levou ao êxito do meu negócio foi ter muita obsessão em criar algo que tinha valor para as pessoas. Então, a gente era muito obcecado que o produto que a gente estava fazendo, ele tinha o fit correto para o público e ele crescesse sempre. Isso deu muito certo. E a gente perseguia isso, cara, garantindo que o foco tivesse naquilo e nada mais distraísse. Por isso que eu falei, toda hora que vinha qualquer outra coisa que distraía a gente, volta e meia a gente ficava muito irritado, falava assim, cara, não é possível que isso está distraindo. A gente, várias vezes, várias coisas pareciam ser brilhantes, assim, pô, expande para cá, faz também para não sei quem e tal. E quando no fim a gente sempre voltava na avaliação minha e dos meus sócios de tipo, não, o que faz sentido é o que a gente está fazendo, a gente tem que continuar fazendo muito bem feito para reter as pessoas, para reter os consumidores e continuar crescendo. Então, acho que essa foi a coisa mais elogiada por todo mundo que tentou comprar a empresa e por quem comprou, de tipo assim, cara, esse é um negócio que tem um produto que é inquestionável, que as pessoas usam, elas veem valor, elas estão dispostas a pagar por isso, e agora todo o playbook de continuar crescendo é só em cima desse ponto continuamente, continuar expandindo. Então, acho que ter um produto que encaixe bem, percebido, que as pessoas paguem, um negócio rentável e saudável, para mim, foram os elementos que parecem muito básicos, e são básicos, mas muitas vezes a gente se distrai e dá atenção para a coisa errada, em vez de focar naquilo que é importante realmente. Isso o que o Brunão falou é transversal, é horizontal em qualquer setor, tecnologia / digital, né? Você criar de fato um painkiller, né? Um remédio que mate uma dor, não uma vitamina, né? Acho que e você identificando que dor é essa, né? Você ficar obcecado com aquela dor, né? E de fato endereçá-la da melhor maneira possível, né? O que eu vejo muito em saúde, de novo, com o meu chapéu de não médico e outsider ainda, né? O mercado de saúde é um mercado difícil, né? Eu acho que agora, eu sempre brinco, né? As pessoas falam, a pandemia foi o ponto de inflexão. Não, acho que a pandemia foi o começo de uma realização de que a saúde precisa abraçar a inovação. O ponto de inflexão está começando agora, pós-pandemia, né? A Nádia, que é especialista, pode me corrigir se eu falando uma besteira, hein, Nádia, por favor. Ali foi só apagar incêndio. Então, acho que o empreendedor médico, né, ele também tem que saber, e o Brunão é médico, né, também, né? Acho que tem que ter muita convicção no seguinte, legal, estou construindo algo que é um painkiller, está matando uma dor, e deixa eu entender se de fato essa dor é grande, né? Qual o tamanho do meu mercado? E não tem problema se for uma dor pequena, se for uma coisa nichada. Eu vejo muitas empresas fazendo coisas do cacete, muito legais. São pessoas muito mais inteligentes do que eu. Agora eu falo, olha, só dá uma olhadinha no size no seu mercado, porque isso aqui está resolvendo uma belíssima dor, agora o tamanho desse mercado é muito pequeno. Então, tendo essa convicção, pelo menos essa noção, sabe? Olha, eu estou resolvendo uma dor, só que é uma dor pequena, ou não. Eu tenho a ambição de fato, tentar construir algo muito grande em saúde, além de ter que ser um painkiller, não uma vitamina, você tem que ter muita, vou dizer assim, não só um feeling, mas muito dado, né, científico de que, de fato, aquela oportunidade de mercado ela é grande. Né? Você, de fato, vai poder ter um business escalável, de alto impacto, de alto potencial. Né? E aí é uma escolha. Né? De novo, não tem certo ou errado. Né? Você pode fazer um business que você conscientemente sabe que é um business de baixo crescimento, que é um mercado endereçável pequeno, eventualmente de altíssima margem, né? Ou você pode escolher um business, evidentemente, que vai ser um mercado gigantesco, vai achar muito mais trabalho, mas é uma opção, uma escolha. Né? Excelente. Bom, a gente vai ter que terminar o papo. Esse papo aqui é super relevante e tende a ficar cada vez mais relevante no setor de saúde. Eu acho que quando a gente fizer essa conversa de novo daqui a 3 anos, vai ter um monte de gente escutando. Né? E o bom é que vai estar gravado, porque tem gente que já está vivendo essas dores e está precisando escutar essas dicas. Obrigado a vocês que estiveram aqui. Obrigado, pessoal. Boa tarde.